Olá, nesse vídeo vou estar fazendo uma introdução da estatística para o geoprocessamento. Quando nós trabalhamos com sistemas de informação geográfica e procuramos analisar, fazer uma integração de várias informações, eu preciso verificar como que eu posso aferir essa informação com a realidade. E outra, como que essas informações foram coletadas de campo, né? Então, nisso eu estou entrando na essência da ciência, porque eu tenho que responder esse questionamento. E, de modo geral, podemos dizer que a essência da ciência é a observação e que seu objetivo básico é a inferência. A inferência pode ser indutiva, do específico ao geral, ou dedutiva, das premissas às conclusões. E a estatística, onde entra nisso? Na concepção original, a estatística significa a descrição numérica dos fatos, correspondendo à parte da metodologia científica que tem por objetivos a coleta, redução, análise e modelagem da informação, bem como na obtenção de conclusões válidas na tomada de decisões. Poxa, e para que serve o conhecimento da estatística? Com a estatística, eu posso estar respondendo algumas dúvidas, né? Tais como: qual a evolução do salário mínimo real? Como decidir se um novo medicamento é melhor que o existente, já que diferentes pessoas, ao fazerem o uso do mesmo medicamento, apresentam reações diversas? Ou, onde posso localizar recursos minerais de ferro ou calcita no estado da Bahia? Então, para responder esse questionamento, é necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre a temática e procurar resultados de pesquisas prévias, onde as informações foram lançadas usando conceitos da estatística, né? Você vai precisar planejar, executar pesquisas, o que envolve uma coleta de dados, que é inseparável do tratamento estatístico, descrição, explicação, previsão ou controle de dados observados. E dentro da estatística nós podemos ter dois tipos, a descritiva e a inferencial. A descritiva, também denominada de dedutiva, empregada para se referir à ordenação, exposição e sumarização de registros quantitativos relativos aos atributos do fenômeno em estudo. E a inferencial, ou também denominada de indução, objetiva a generalização do que é estudado descritivamente, em conjuntos chamados amostras, que para conjuntos que os contêm e que se denominam populações. Então, poxa, já vem um outro conceito aí de população, que significa o conjunto definido de informações com relação a qualquer área de interesse, independente da quantidade de seus elementos. Todo grupo ou todas as realizações possíveis de uma variável qualquer é denominado de população ou universo. E nisso nós podemos ter a população finita, fechado, onde a gente sabe a quantidade dessa população, ou infinita, não tem como saber a quantidade exata, que nós também podemos chamar de aberto. E também nós podemos ter os dados brutos. Dados brutos são aqueles que ainda não foram numericamente organizados, então eu não sei se ele é finito ou infinito, né? E nesse caso a gente já comentou sobre a amostra. Assim, a amostra é todo o conjunto cujas propriedades se estudam com o fim de generalizá-las para outros conjuntos, como população, de que o primeiro, a amostra, é considerado parte. A qualidade da amostra, ela deve ser representativa e imparcial. Como essa inferência não pode ser absolutamente certa, a linguagem da probabilidade é muitas vezes usada no estabelecimento das conclusões. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma população, poxa, eu não vou conseguir analisar toda a população, então eu vou coletar algumas amostras. E existe até métodos para a gente coletar essas amostras, denominado de métodos de amostragem. Então eu tenho as amostras, com base nessas amostras eu vou fazer algumas inferências para compreender aquela população. Não precisa ser a população realmente, mas pode ser, né, ou pensando em pessoas, né, ou dados censitários, mas pode ser dados coletados de campo, por exemplo, aqui diferentes tipos de rocha, para poder fazer um mapeamento. Quando você faz um mapeamento, você não coleta todas as rochas de uma determinada área, você vai coletar amostras significativas que representem aquela área para você fazer o mapeamento dela. E também, com base nessas amostras, você pode até fazer uma evolução da paisagem do local. E com base nessas amostras, nas informações da população, você pode tirar medidas, verificar a quantidade e a qualidade
delas. Então, nesse caso, a quantidade se caracteriza por admitir gradações em oposição à qualidade, em que o atributo simplesmente existe ou não. A quantificação consiste no estabelecimento de uma correspondência entre as dimensões de cada conceito e os números organizados de acordo com certas regras. E nisso, quando a gente está analisando essa população, a gente tem as variáveis, que significa qualquer característica associada a uma população. E nessas variáveis a gente pode classificá-las em qualitativa ou quantitativa. Na qualitativa nós podemos ter a ordinal e a nominal. A quantitativa tem a discreta e a contínua. Então vamos ver um exemplo delas. Então aqui nós temos uma tabela. Nós temos aqui o estado civil e a região de procedimento. O estado civil seria casado ou solteiro, não tem como eu ordenar ela. Então esse tipo de dado é um dado qualitativo nominal. O mesmo ocorre com a região de procedência, que pode ser do interior, capital ou outro. Esse dado não tem como eu ordenar ele, é simplesmente um dado qualitativo nominal. Eu também posso ter dados qualitativo ordinal, como por exemplo o grau de instrução. Tem o primeiro, segundo e superior. Então, como eu tenho o primeiro grau, segundo grau e superior, tem como eu ordenar estas informações. E eu tenho também os dados quantitativos, que já são os dados numéricos, que são discretos, como por exemplo, número de filhos ou idade. Esse número de filhos ou idade, ele é exato. Não tem como eu ter um filho e meio. É 1, 2, 3 ou não ter nenhum filho. Né? Posso ter até mais. Né? E os dados quantitativos contínuos. É quando eu estou trabalhando com números fracionários. Ele não precisa ser realmente exato. Pode ter o exato nele, mas também eu tenho a informação contínua. Como por exemplo, salário mínimo. Eu tenho um salário mínimo e meio. Né? 2 salários mínimos, 11 salários mínimos e meio, e assim por diante. Então esses são os tipos de dados. E aí, com base nessas variáveis, eu posso, principalmente nas variáveis quantitativas, que são dados numéricos, eu posso extrair algumas medidas, que no caso a gente pode ter a medida de posição ou de dispersão. Nós temos as medidas de posição, como mínimo, máximo, moda, média, mediana, percentis, entre outros. No da dispersão nós temos a amplitude, intervalo interquartil, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, entre outras também. Então isso aqui é para você ter uma visão geral da estatística, e na próxima aula nós vamos verificar essas medidas, certo? Muito obrigado.